Boa tarde, gente. Eu sou a Clara e eu, a Viviane e a Johanne vamos falar sobre a física da audição, fazendo uma comparação entre o ar e a água. Então, para começar, a gente separou em tópicos o que a gente vai falar durante a apresentação, começando pela evolução do aparelho auditivo, como ela se deu no grupo dos mamíferos, comparar o ouvido humano com o de animais marinhos, entender como ocorre a propagação do som tanto na água quanto no ar, entender porque a gente ouve estranho embaixo d'água. E vamos ver um pouco também sobre a comunicação em animais marinhos e o impacto antrópico que é gerado nos oceanos por conta da poluição sonora. Vale ressaltar aqui que a gente vai dar enfoque em mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. Então, antes de tudo, a gente vai voltar um bocado no tempo para entender como o nosso ouvido chegou na estrutura que a gente conhece hoje em dia. O ouvido dos mamíferos ele evoluiu do ouvido que surgiu nos répteis sinodontes há cerca de 200 milhões de anos, e eles são os únicos vertebrados que possuem 3 pares de pequenos ossos no ouvido médio. E essas estruturas muito pequenas, elas foram originadas a partir de ossos que estavam associados à articulação mandibular e que levaram mais de 125 milhões de anos para migrarem da mandíbula até a formação do ouvido médio. Bom, então o surgimento do ouvido médio foi o que deu aos mamíferos a audição aguçada que eles têm, que é fundamental para a sobrevivência do grupo. E eles provavelmente eram todos notívagos, ou seja, com hábitos noturnos, já que eles eram contemporâneos aos dinossauros, né? E precisavam ouvir bem para conseguir sobreviver. A mandíbula inferior dos mamíferos ela tem apenas um osso, sendo que na dos répteis a mesma estrutura é constituída por vários ossinhos. Mas os ossos do ouvido dos mamíferos, que são a martelo, a bigorna e o estribo, eles são homólogos aos ossos encontrados na mandíbula inferior dos répteis. Então, como a gente pode ver na imagem, os primeiros sinápsida, eles possuíam uma estrutura completamente diferente das encontradas nos sinápsidas evoluídos, que possuem esses 3 ossículos mais semelhantes, né, aos dos mamíferos atuais. Então, como vocês estão vendo aí, o osso articular, que está em verde, que estava presente nos primeiros sinápsida, né, ele originou o martelo. O estribo, que é esse osso amarelinho, ele era muito maior, ele diminuiu de tamanho, de formato e de posição. Eu já vou mostrar como ele é posicionado. E a bigorna se originou do osso quadrado. Nessa próxima imagem, a gente tem uma comparação entre os ouvidos dos répteis e dos mamíferos. Então, a gente pode ver aí o que eu falei sobre o estribo. No ouvido dos répteis, ele está horizontal à membrana timpânica, bem coladinho ali com a membrana. Já nos mamíferos, ele está mais adentro do ouvido, depois dos outros 2 ossículos, né, do martelo e da bigorna. Tanto nos répteis como nos mamíferos ancestrais, esses ossos ajudam a processar o alimento, ou seja, a junta mandibular ela serve tanto para a função de mastigação quanto para a função de audição. E nesse sentido, nos mamíferos, essas 2 funções e as estruturas relacionadas são separadas. As evidências acumuladas até o momento, elas mostram que os aparatos da audição e da mastigação evoluíram de forma modular na transição réptil-mamífero. E, nesse sentido, os 2 módulos eventualmente foram desacoplados durante o processo evolutivo. Isso permitiu uma otimização que possibilitou uma mastigação e uma audição mais eficiente nos mamíferos. E a independência desses dois módulos, ela liberou a mandíbula para uma maior especialização e para modificações mandibulares e dentárias e para um melhor processamento de diversos alimentos. Isso possibilitou a exploração de um maior espectro de nichos ecológicos e, ao mesmo tempo, o módulo auditório livre ele pode ser otimizado para uma audição mais sensível, e isso englobou altas frequências sonoras sem que atrapalhasse com os distúrbios mastigatórios. Compreender o modo como os sons são percebidos, tanto em humanos quanto em animais, implica algum conhecimento da anatomia do aparelho auditivo.
Consequentemente, nessa parte da apresentação, a gente vai entender um pouco, tentar entender um pouco sobre alguns aspectos do ouvido nos humanos e nos animais marinhos, juntamente a alguns fenômenos físicos relevantes para o seu funcionamento. O aparelho auditivo humano consiste em 3 partes básicas, que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, assim como vocês podem ver nessa imagem do slide. No ouvido externo, o som pode entrar pelo canal auditivo de uma maneira direta, ou ele pode ser refletido pelo pavilhão auricular, que é o que a gente conhece como orelha. A orelha ela tem um formato essencial para que essas ondas sonoras refletidas elas entrem no canal auditivo. Então, dessa forma, são as diferenças de tempo entre o som que chega diretamente e o som refletido pela orelha que permitem, com a interpretação do encéfalo, que a gente seja capaz de saber de onde o som está vindo, por exemplo. Já no ouvido médio, o tímpano ele age como uma membrana elástica, e é justamente nela que há uma amplificação da transmissão da pressão exercida no tímpano ao ouvido interno. No caso, o ouvido interno que está completamente preenchido por líquidos. Isso tudo vai permitir explorar conceitos mecânicos, hidrostáticos e ondulatórios. Por exemplo, os 3 ossículos presentes nesse compartimento, martelo, bigorna e estribo, eles agem como uma alavanca e assim amplificam por aproximadamente 25 vezes a pressão do som sobre o tímpano. Então, se o tímpano também for amplificado, essa pressão pode danificar completamente o sistema auditivo. Só que isso não acontece porque 2 músculos tensores que fazem a conexão dos ossículos às paredes do ouvido interno, eles enrijecem e diminuem o movimento desses ossículos à medida em que a intensidade do som aumenta. Então, se o som for excessivamente alto, esses músculos, bem como os músculos ao redor do tímpano também, vão enrijecer, reduzindo a transmissão do som para o ouvido interno. O ouvido interno ele é o mais complexo de todos e ele está ligado pelo nervo auditivo diretamente ao encéfalo. Uma coisa importante de dizer é que o encéfalo faz parte, sim, do sistema auditivo, porque é ele quem vai decodificar os impulsos elétricos gerados no ouvido interno. Basicamente, essa parte do ouvido é formada pela cóclea, que é a parte do sistema auditivo responsável pela transformação do som em estímulos elétricos, e pelo labirinto, que forma a própria cóclea, e o sistema vestibular, que nada tem a ver com a audição. No caso do labirinto, ele não tem a ver com a audição, só com a manutenção do equilíbrio do corpo. Os sons mais agudos geram ondulações de maior amplitude na região da membrana basilar, no ponto onde ela é mais esticada, ou seja, como vocês podem ver na imagem do slide, na região próxima ao estribo. Já os sons mais graves, eles geram ondulações de maior amplitude, só que onde ela é mais espessa e solta, ou seja, no final da cóclea. Logo, o órgão que transforma a energia mecânica em elétrica é justamente a cóclea. Os órgãos auditivos humanos, eles são altamente desenvolvidos, só que no reino animal não é bem assim. O processo auditivo ele vai variar bastante de classe para classe. Mamíferos aquáticos, como cetáceos e outros animais aquáticos, como répteis, anfíbios, peixes, eles não possuem pavilhão auricular, ou seja, não possuem orelha, por exemplo. Ao invés disso, eles apresentam um complexo auditivo que tem como principal órgão o ouvido interno. No caso dos répteis, apesar deles também não apresentarem orelha, eles podem apresentar um conduto auditivo externo que fica abaixo da dobra da pele deles. Então, eles vão possuir o ouvido médio, com tímpano, e a audição interna ela funciona de forma semelhante à dos mamíferos. Já os peixes, eles vão apresentar um sistema auditivo mais primitivo, né, mais rudimentar. Então, eles não possuem ouvido médio externo, por exemplo. Só que mesmo se eles tivessem esses ouvidos, esses compartimentos, eles seriam ineficazes em um ambiente aquático, né? Porque por exemplo, o seu aparelho auditivo ele dispõe de apenas 2 ouvidos internos, que fica na lateral do crânio desses animais, que é conectado com um nervo auditivo. Então, esses 2 ouvidos internos basicamente vão auxiliar no equilíbrio de sons mais graves, de 300 a 3.000 Hz, né?
Então, a vibração nos peixes, elas são captadas e processadas principalmente a partir de uma linha lateral, que é um órgão sensitivo disposto em bilateralidade desde o opérculo até a nadadeira caudal. Nos anfíbios, o ouvido interno ele vai ser semelhante a esse dos peixes, só que eles também possuem o ouvido médio, que fica até repleto de ar e se comunica com a superfície do corpo deles, diferente dos peixes, né? Por fim, a gente ainda tem as características interessantes dos cetáceos, né, que são as baleias, os botos e os golfinhos. Esses indivíduos, apesar de também não possuírem orelhas, eles possuem sentido de audição muito eficiente. O processo auditivo deles é capaz de indicar claramente a direção de onde está vindo o som da água. E ainda, eles são capazes de ouvir uma gama de sons muito maior do que a do ouvido humano, pode captar, por exemplo. De uma maneira geral, o canal auditivo dos cetáceos ele é muito estreito e perde sua função condutiva primária por ser obstruído por cera. A transmissão do som, então, ela vai ser canalizada do ambiente para o ouvido médio através da maxila inferior. E esse canal central da maxila ele é preenchido por gordura, que junto com uma camada óssea vai conduzir o som para a placa timpânica. E aí, então, os processos posteriores vão ocorrer semelhantemente ao processo auditivo dos outros mamíferos. O som é um dos principais meios por onde é possível realizar a troca de informações, seja com o ambiente ou com outros organismos. Esse processo ocorre sem mesmo haver necessidade de estarmos em contato direto com o objeto, visto que o som é caracterizado como uma onda. Então, antes de continuarmos falando sobre o som propriamente dito, é importante definir do que se trata a onda. Uma onda é um pulso ou uma perturbação periódica que se propaga através do espaço, transportando energia de um lugar para o outro, porém, sem a transferência de massa durante o processo. Duas características importantes do som são a intensidade, que é determinada pela magnitude da variação de densidade, e do módulo de elasticidade volumétrica do meio de propagação, do qual são realizados através da compressão e rarefação do meio. E a frequência, que é determinada pelas vezes em que essas variações ocorrem. A frequência ela é medida em ciclos por segundo, que é designada pela unidade Hertz, em homenagem ao cientista Heinrich Hertz. O símbolo dessa unidade é o Hz, onde 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. A distância entre os pontos iguais mais próximos na onda sonora é chamada de comprimento da onda, que é representada pelo símbolo de lambda. A partir da capacidade humana de audição, o som pode ser dividido em 3 categorias: o infrassom, o som audível e o ultrassom. Nós, seres humanos, temos uma capacidade média de conseguir captar frequências que variam entre 20 Hz a 20.000 Hz. Já frequências inferiores a 20 Hz são denominadas infrassom, como eu havia dito anteriormente, que podem ser captadas, por exemplo, pela galinha doméstica galos-galos, e algumas espécies de peixe, como, por exemplo, o bacalhau do Atlântico. E as frequências maiores do que 20.000 Hz, que é o ultrassom, podem ser captadas por animais como os morcegos e alguns mamíferos marinhos, como as baleias e os golfinhos. Agora, falando sobre algumas propriedades das ondas de uma maneira geral, nós vimos que uma onda é um distúrbio que se propaga através do espaço, transportando energia de um lugar para o outro através de um meio. Essas ondas têm a capacidade de se propagar tanto de forma transversal, como também longitudinalmente. Nas ondas transversais, as ondas se propagam no sentido horizontal, o que faz com que o meio vibre no sentido vertical, mas a perturbação do meio é perpendicular à direção da propagação, ou seja, utilizando como exemplo, quando a gente balança a corda para cima e para baixo, como vocês podem ver na imagem à esquerda, ocorre exatamente esse mesmo processo. Já as ondas longitudinais, ou ondas comprensivas, têm a sua perturbação ocorrendo no sentido paralelo à direção da propagação, que é o caso do som, como podemos ver na imagem abaixo. Agora que sabemos quais são as características gerais do som e como ele se transporta através do meio, é importante nós sabermos como o som se comporta ao entrar em contato com a superfície de determinado meio. Então, para isso, eu vou falar sobre os processos de reflexão e refração e a seguir sobre interferência e difração. O primeiro, que é a reflexão, a onda ao entrar em contato com a superfície é refletida e parte dela redirecionada. E o segundo, que é a refração, quando a onda muda de um meio para o outro, podendo alterar sua direção e velocidade, como vocês podem ver nesse esquema ao lado. O índice de reflexão entre dois meios ocorre de acordo com a superfície de contato entre eles, ou seja, se a superfície tem irregularidades maiores que o comprimento de onda, a reflexão vai ser difusa. Se as irregularidades forem menores, a reflexão é especular, ou seja, é igual a um espelho.
Já se a onda entrar em contato na superfície por um ângulo oblíquo e essa propagação é alterada, então ela está sofrendo uma refração, onde esse ângulo será determinado de acordo com o ângulo de incidência e das propriedades do meio, como por exemplo quando o som incide no ar sobre a água e tem a sua velocidade aumentada devido às características da água que eu vou falar mais para frente. Dessa forma, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência, mas o ângulo da onda refratada é, em geral, uma função das propriedades dos dois meios. Na natureza, a propriedade de reflexão é de suma importância para diversos organismos, como, por exemplo, aqueles que utilizam a ecolocalização, que será melhor explicado mais à frente pela Johanne. Na difração, as ondas tendem a se espalhar à medida que se propagam através de um meio. Como resultado, quando uma onda encontra um obstáculo, ela se espalha para a região atrás do obstáculo, como vocês podem ver nesse esquema que eu coloquei aqui no canto inferior esquerdo. Esse fenômeno é chamado de difração. A quantidade de difração depende do comprimento da onda. Quanto maior for o comprimento de onda, maior é a propagação da onda. A difração significativa na região atrás do obstáculo ocorre apenas se o tamanho do obstáculo for menor que o comprimento de onda. Já a interferência é o processo onde duas ou mais ondas se encontram. A superposição é quando as ondas se encontram no mesmo ponto, realizando a sua união momentânea. Quando essa união é realizada com a união das cristas de duas ondas idênticas, essa superposição resulta numa interferência construtiva, que faz com que a amplitude da onda seja duplicada, que é o caso dessas duas primeiras imagens do lado direito. Por outro lado, se as duas ondas forem completamente opostas, como por exemplo ter 180 graus de diferença de fase, isso resultará numa interferência destrutiva, fazendo com que a amplitude chegue a zero, que é o caso da figura abaixo. E agora falando sobre o som no ambiente aquático, como eu havia dito anteriormente, a vibração das moléculas acarretada pelas ondas mecânicas do som é resultado das variações de densidade e do módulo de elasticidade volumétrica do meio, que é causado pela fonte de som, o que vai fazer com que a velocidade da onda sonora varie de acordo com o material que propaga ele. Em geral, quanto mais rígido ou menos compressivo o meio, mais rápida é a velocidade do som. A velocidade do som no ar é baixa porque o ar é facilmente compressível. Só que os líquidos e sólidos são relativamente rígidos e muito difíceis de comprimir. Isso faz com que a velocidade do som nesses meios seja geralmente maior do que nos gases. Isso resulta numa maior velocidade das ondas sonoras no ambiente aquático em comparação com o ambiente aéreo. No ar, a 20 graus Celsius, a velocidade do som é cerca de 331 metros por segundo. Na água é cerca de 1.480 e no vidro 5.640 metros por segundo. Embaixo da água, os humanos não ouvem usando os canais normais. A gente ouve através da condução óssea. Em vez de vibrarem os ossículos do ouvido médio, o som contorna o ouvido externo e o ouvido médio e passa pela mastoide, que é o osso que você pode sentir se colocar os dedos atrás da orelha, e faz ele vibrar. Usando a condução óssea, o nosso ouvido pode receber sons de frequências muito mais altas do que o esperado. E essa capacidade residual de ouvir frequências mais altas provavelmente tem a ver com a nossa evolução. Mas por que o som embaixo da água vai direto para os ossos do crânio? Porque nós somos feitos principalmente de água. E para uma onda sonora, a carne é aquosa igual à água que está ao redor. Então as ondas sonoras elas não vibram forte o suficiente na nossa carne, que age como um meio de propagação. E assim as ondas elas têm que continuar até atingirem algo diferente o suficiente para obter uma boa vibração. E aí então elas atingem os ossos grossos do crânio. E essa pequena porcentagem da gente que não é feita de água é o que permite que a gente ouça embaixo d'água. As lontras marinhas, os ursos polares e os mamíferos marinhos pinnípedes, que são os leões marinhos, focas e morsos, eles passam o tempo tanto em terra como na água e, consequentemente, os seus ouvidos precisam funcionar nesses dois ambientes. Quando eles ouvem no ar, esses animais eles parecem usar os mesmos processos básicos que os mamíferos terrestres. As ondas sonoras que entram pela orelha externa vibram a membrana timpânica e os ossículos da orelha média. O tamanho e a forma da membrana timpânica e dos ossículos influenciam a faixa de frequência auditiva. Bom, nessa parte da apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação dos animais marinhos, né?
A comunicação no geral entre indivíduos, né, ela é sempre muito importante, né, porque é através dela que ocorre a atração de parceiros sexuais, sinalização da posição no grupo, interação com os filhotes. Só que alguns animais vivem em um ambiente aquático, por exemplo, onde a comunicação, por causa do meio denso, ela é um grande desafio. Luz e odores, por exemplo, não são transmitidos facilmente nesse meio. Então, dessa forma, a comunicação dos animais marinhos ela vai se dar através do som, em sua maioria ocorrendo através da ecolocalização, né? É escutando e vocalizando que esses animais vão se orientar espacialmente, vão estimar sua profundidade e a distância da costa, por exemplo, e também vão poder diferenciar regiões rasas de profundas, por exemplo. A ecolocalização ela vai ocorrer quando o animal emite uma onda sonora que rebate em um objeto, produzindo um eco que vai fornecer informações sobre a distância e o tamanho desse objeto, por exemplo. Em grandes mamíferos marinhos, a produção do som ela vai ser diferente nas duas principais subordens de cetáceos, os odontocetes, que são as baleias dentadas, que incluem os golfinhos, e os misticetes, que são as baleias bavatanas, como a baleia azul. As baleias dentadas e os golfinhos, eles possuem um órgão especializado, que é chamado de bursa dorsal. Essa bursa dorsal ela vai produzir cliques de rajadas rápidas em frequências de 0,2 a 150 kHz. Isso tudo para obter informações sônicas sobre o seu ambiente. Ainda tem um depósito de gordura que fica próximo à cabeça desses indivíduos, que é chamada de melão. Esse depósito de gordura ele diminui a resistência às ondas sonoras entre o corpo do golfinho e a água, e isso torna o som mais claro. E tem outro depósito de gordura que se estende do maxilar inferior da baleia até a orelha. E esse outro depósito, ele elucida o eco que retorna de uma presa, como peixes e lulas e tal, assim como está no gifzinho mostrado nesse slide. Embaixo d'água, frequências mais longas viajam distâncias maiores do que ondas curtas. Por isso, frequências mais baixas são usadas para a ecolocalização de distância. Os ecos das emissões transmitem não apenas a distância até o alvo, mas também o tamanho, a forma, a velocidade e também o vetor do seu movimento, por exemplo. Ela também permite aos indivíduos discernir facilmente a diferença entre objetos que possuem uma composição material distinta, inclusive mesmo se esses materiais forem visualmente idênticos, né? E isso acontece por causa da diferenciação na densidade desses objetos. As baleias barbatanas, no entanto, elas possuem uma laringe sem cordas vocais que parece desempenhar um papel na produção do som, só que o mecanismo exato para essa produção ainda é desconhecido. Esse processo, ele, no entanto, não é completamente análogo ao dos humanos, já que as baleias não precisam exalar para produzir som, então é provável que elas reciclem o ar ao redor do seu corpo para essa finalidade. Os seios cranianos, eles também podem ser usados para criar sons, só que, novamente, os pesquisadores eles não sabem como isso acontece exatamente. Por fim, é importante dizer que a maioria dos sons de ecolocalização de mamíferos marinhos são muito agudos para os ouvidos humanos, com exceção dos cachalotes, das orcas e de algumas espécies de golfinhos. E isso acontece porque nossos ouvidos eles não têm a capacidade de perceber sons com frequências muito baixas, né? Abaixo de 20 Hz, que são chamados de infrassons, por exemplo, ou ainda frequências muito altas, acima de 20 kHz, que são os chamados ultrassons. Isso não significa que humanos não seriam capazes de desenvolver a ecolocalização, até porque pesquisas já revelaram que com paciência poderíamos aprender sim a ecolocalização. Em relação ao impacto antrópico no ambiente acústico marinho na atualidade, é possível dizer que esse ambiente é completamente diferente daquele encontrado há 50 anos atrás, por exemplo, visto que houve o crescimento da zona costeira mundial, do índice de transporte realizado por embarcações, da indústria de petróleo, da indústria de lazer, o que resultou no consequente aumento da poluição acústica, que resulta em danos temporários ou permanentes no comportamento e fisiologia de diversos organismos aquáticos. Os impactos que se pode evidenciar é no processo de comunicação da maioria dos mamíferos marinhos, que, assim como os morcegos, utilizam a ecolocalização para identificar os elementos do ambiente ao redor.
Os ruídos antropogênicos podem interferir também nos padrões de alimentação, de acasalamento, cuidado parental, na fuga de predadores, alterações da vocalização que muitas vezes são realizadas para tentar superar os ruídos. Isso influencia na ocorrência de surdez e até mesmo no encare de alguns indivíduos, o que pode acarretar no abandono temporário ou permanente de uma determinada área ou até mesmo na morte deles. A partir disso, com o intuito de mitigar os danos acústicos aos cetáceos, foram adotadas algumas medidas, como a adequação de horários e períodos do ano para a realização de atividades sísmicas para exploração de petróleo, limitar a realização de testes com sonares apenas após a realização de estudos sobre a ocorrência de cetáceos na região. Então, se for notificada a ocorrência de cetáceos durante algum período do ano em determinada região, esses tipos de testes não podem ser realizados. Em relação à atividade turística, é recomendado evitar a aproximação rápida, diminuir a quantidade de embarcações na área de avistamento e manter uma distância de até 100 metros dos indivíduos, além de outras medidas que são de suma importância para a preservação destes organismos. Essas aqui são as nossas referências. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a audição e como nosso ouvido funciona. E obrigada pela atenção.